Eu nunca pensei que a traição pudesse vir de tão perto. Era uma noite comum, dessas em que a rotina parece sufocar, e eu abri o aplicativo apenas para distrair a mente. Não esperava nada, muito menos encontrar alguém que mudaria tudo. Foi quando vi o perfil dele. Simples, quase anônimo, mas havia algo naquelas palavras curtas que me prendeu. Cliquei. Em minutos, já trocávamos mensagens. A conversa fluía como se ele soubesse coisas sobre mim que eu mesmo escondia. O nome dele era Rafael. Parecia seguro, direto, sem máscaras. Durante dias, nossas conversas se tornaram o centro do meu mundo. Eu acordava esperando uma notificação, deitava revendo cada frase. Ele falava pouco, mas cada palavra tinha peso. Aos poucos, me vi acreditando que ali podia haver algo diferente, algo real. Quando finalmente marcamos de nos encontrar, meu coração batia como se fosse pular do peito. Ele me esperava em um café discreto, e bastou o primeiro olhar para eu sentir que estava perdido. Não havia jogos, só a forma firme como ele me encarava, como se já me conhecesse há anos. Conversamos pouco naquela noite, mas o silêncio dizia mais que mil promessas. Saí de lá acreditando que algo começava. Só que a vida raramente é tão simples. Dias depois, descobri que Rafael não estava sozinho nessa história. Um amigo de infância, alguém em quem eu confiava mais do que em qualquer outro, tinha se aproximado dele. Primeiro achei que era coincidência, mas as mensagens curtas, os olhares trocados entre eles, começaram a gritar uma verdade que eu não queria ouvir. Quando confrontei Rafael, ele não negou. Disse apenas: "Eu não prometi exclusividade." As palavras cortaram fundo. O choque maior veio ao perceber que meu amigo, Daniel, sabia desde o início. Ele sabia que eu estava me abrindo, que estava depositando esperança onde sempre tive medo. E mesmo assim, decidiu competir por algo que ele sabia que eu desejava. A traição não foi apenas de Rafael, mas da pessoa que eu julgava ser meu porto seguro. A partir daquele momento, tudo desmoronou. Nas redes sociais, começaram os comentários, indiretas, risadas escondidas em grupos dos quais eu nem participava. O que era íntimo virou espetáculo. Não era só sobre amor, era sobre dignidade. Eu me via cercado, tentando explicar a mim mesmo como tinha caído naquela armadilha. O silêncio de Rafael pesava tanto quanto as piadas de Daniel. Mas a pior parte não estava nas mensagens nem nas redes, estava em casa. Minha mãe descobriu as conversas por causa de um print maldoso que alguém enviou. O olhar dela, cheio de desapontamento e medo do que os vizinhos diriam, me esmagou mais do que qualquer palavra cruel. "Você está destruindo seu futuro", ela disse, sem entender que meu futuro estava justamente em poder viver sem esconder quem eu era. Senti que o mundo inteiro se virava contra mim. Na faculdade, alguns amigos se afastaram, outros fingiam que nada acontecia, mas eu via nos olhos deles a mesma curiosidade suja que lia nos comentários. Cada passo parecia um julgamento. Eu queria desaparecer, mas havia algo em mim que se recusava a ceder. A dor era enorme, mas também era combustível. Comecei a escrever, não mensagens para Rafael ou Daniel, mas para mim mesmo, textos que ninguém lia, onde eu dizia tudo o que me sufocava. Descobri que, ao colocar em palavras minha raiva e minha mágoa, eu não estava apenas desabafando, estava me reconstruindo. Uma noite, enquanto relia tudo o que tinha escrito, percebi: não era eu quem deveria sentir vergonha. Eu tinha amado de verdade. Eles, sim, haviam escolhido o caminho da mentira, da vaidade, da crueldade. E por mais que doesse, eu não ia deixar que minha vida fosse definida pela traição deles. Na manhã seguinte, ao entrar na faculdade, ouvi de longe as risadas de Daniel com outros colegas. Pela primeira vez, não desviei o olhar. Cruzei com ele no corredor e, quando tentou abrir a boca para uma piada, eu o encarei firme. "Ria o quanto quiser. Eu não sou o problema aqui. Você é." Ele se calou. Rafael não apareceu mais. E eu segui, ainda ferido, mas mais forte do que nunca. As semanas seguintes foram um teste diário. Eu caminhava pelos corredores da faculdade, sentindo cada olhar como uma sentença. Não eram todos que me julgavam, mas bastavam alguns sussurros para transformar o ambiente em um campo de batalha silencioso. Rafael havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Daniel, por outro lado, aproveitava cada oportunidade para me provocar,
com piadas veladas que arrancavam risos fáceis dos outros. Eu fingia não ouvir, mas por dentro cada palavra era uma faca. O que me mantinha de pé era a certeza de que, apesar de tudo, eu não tinha feito nada errado. Ainda assim, o peso era sufocante. Às vezes pensava em desistir da faculdade, em sumir, mudar de cidade, mas eu sabia que isso seria dar a eles exatamente o que queriam: minha rendição. A gota d'água veio em uma manhã de sexta-feira. Entrei na sala e encontrei, projetada no quadro, uma foto minha que só poderia ter sido tirada do meu perfil privado. Não era indecente, mas o comentário que acompanhava a imagem, escrito em letras garrafais, me expôs diante de todos. Esse é o cara que se vende por atenção. O silêncio que se seguiu foi pior do que as risadas que vieram logo depois. Eu congelei, olhei em volta e vi Daniel no fundo da sala, sorrindo satisfeito. Ele não precisou dizer nada. Todos sabiam que era obra dele. Minha garganta se fechou, e por um segundo pensei em sair correndo. Mas algo em mim se recusou. Me levantei, caminhei até a frente da sala e desliguei o projetor. Olhei diretamente para os colegas e disse: se rirem, riam alto. Pelo menos me poupam da hipocrisia. A sala ficou em silêncio. Alguns desviaram o olhar, outros se mexeram desconfortáveis. Daniel, porém, manteve o sorriso, como se tivesse vencido. Eu voltei para o meu lugar com as pernas tremendo, mas por dentro algo havia mudado. Eu não era mais o mesmo que chegara ali naquela manhã. No intervalo, uma colega se aproximou. O nome dela era Mariana. Ela não disse nada de imediato, apenas colocou uma garrafa de água sobre a mesa e murmurou: não dê a eles o prazer de ver você quebrar. Aquelas palavras simples me atingiram mais fundo do que qualquer discurso. Percebi que eu não estava completamente sozinho. Nos dias seguintes, Mariana passou a sentar ao meu lado. Ela não fazia perguntas, não exigia explicações, apenas estava lá. Pouco a pouco, outros colegas começaram a mostrar apoio discreto. Um aceno de cabeça, uma mensagem privada, um silêncio respeitoso quando Daniel tentava provocar. Era pouco, mas me deu forças. Em casa, a situação ainda era difícil. Minha mãe mal falava comigo, e quando falava era sempre para me lembrar do que os vizinhos poderiam pensar. Eu tentava não discutir, mas uma noite não aguentei. Mãe, eu não escolhi isso para ser um escândalo. Eu só quero viver a minha vida sem ter que me esconder. Ela suspirou, evitando meu olhar. Você não entende. Aqui as pessoas não perdoam. Então que não perdoem, respondi, a voz firme. Eu não vou me desculpar por quem sou. Foi a primeira vez que falei assim. Vi a expressão dela vacilar, e por um instante pensei que ela fosse me abraçar, mas não aconteceu. Ela apenas se calou. Ainda assim, aquele momento foi um divisor de águas. Eu percebi que, mesmo sem apoio dela, eu tinha começado a me apoiar em mim mesmo. Enquanto isso, Daniel parecia incomodado por perceber que suas provocações já não tinham o mesmo efeito. Ele aumentou o tom, inventando histórias, espalhando boatos, mas cada vez que tentava me derrubar, eu respondia com silêncio firme ou uma frase direta que desmontava sua malícia. A máscara de superioridade dele começou a rachar. Um dia, durante um trabalho em grupo, ele me acusou em voz alta de fingir ser vítima para chamar atenção. Antes que eu pudesse responder, Mariana interveio. O único fingindo aqui é você, Daniel. Todo mundo sabe que essa obsessão não é normal. O impacto foi imediato. O silêncio que se seguiu não foi de apoio a ele, mas de constrangimento. Pela primeira vez, vi Daniel perder o sorriso. Ele tentou disfarçar, mas a sala inteira percebeu. Naquela noite, recebi uma mensagem anônima. Não se cale. Eles têm medo da sua coragem. Não descobri quem enviou, mas aquilo confirmou o que eu já começava a sentir. Minha voz tinha poder. Eu ainda carregava a dor da traição de Rafael e a decepção com Daniel, mas agora havia algo maior me guiando. Não se tratava apenas de uma história de amor que deu errado. Era sobre a luta para existir sem me dobrar. E, pela primeira vez em meses, dormi sem sentir medo do dia seguinte. Achei que tinha enterrado Rafael no passado. Depois do que aconteceu, aprendi a caminhar sem esperar pelo som da sua voz. Mas numa tarde chuvosa, quando eu saía da biblioteca, ele apareceu. Estava encostado na parede, como se tivesse calculado cada segundo para estar ali. Podemos falar? Perguntou, sem rodeios. Meu primeiro impulso foi virar as costas, mas algo na expressão dele me fez parar. Não havia arrogância,
Apenas uma inquietação que não combinava com o garoto que me deixou quando mais precisei. Respirei fundo e respondi. 5 minutos. Caminhamos até uma área coberta e ficamos frente a frente. Rafael não perdeu tempo. Eu errei. Sei que errei. Eu estava com medo. Daniel me pressionou. E eu deixei que ele usasse isso contra você. As palavras dele bateram como pedras. Eu queria gritar, perguntar por quê, mas o silêncio saiu primeiro. Rafael continuou. Eu não queria que fosse assim. Eu ainda penso em você. Todos os dias. Senti o estômago revirar. Como ele podia falar em pensar em mim depois de ter me exposto daquela forma? Você não só me deixou, Rafael. Você me entregou. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu sei. Ele abaixou a cabeça. Daniel me ameaçou. Disse que se eu não cooperasse, ia espalhar coisas sobre mim também. A raiva queimou dentro de mim. Não só por Daniel, mas porque Rafael escolhera o caminho mais fácil. Sacrificar-me para se salvar. Você não entendeu? Retruquei. Não foi só sobre mim. Foi sobre todos nós. Você confirmou exatamente o que eles queriam acreditar. Que somos fracos, que precisamos nos esconder. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Eu não sou mais a pessoa que você deixou para trás. Não vou me encolher de novo para caber no medo de vocês. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas não me comovi. Eu já tinha chorado demais por ele. Nos dias seguintes, os rumores sobre nosso encontro se espalharam. Daniel, claro, não perdeu a oportunidade de atiçar a curiosidade dos outros, insinuando que Rafael estava tentando me reconquistar. A diferença é que agora eu não me escondia. Quando me perguntavam, eu respondia com clareza. Rafael pode se explicar sozinho. Eu não devo nada a ninguém. Isso deixou Daniel ainda mais furioso. Ele começou a me seguir pelos corredores, tentando provocar reações, mas sua influência diminuía. Cada vez que ele me atacava, mais pessoas se afastavam dele. O que antes era riso fácil virou silêncio desconfortável. Uma tarde, durante um seminário, Daniel soltou uma frase venenosa. Alguns aqui acham que podem se passar por vítimas eternas, mas a verdade sempre aparece. Olhei diretamente para ele e respondi. E às vezes a verdade é que você tem medo de quem não se curva. A sala explodiu em murmúrios. Daniel tentou rir, mas ninguém o acompanhou. Pela primeira vez percebi que ele estava sozinho. Rafael, por outro lado, buscava minha atenção, mandava mensagens, esperava na saída das aulas. Uma parte de mim queria ouvir, mas outra sabia que perdoar seria aceitar a ferida aberta. Numa noite, ele me esperou no portão da faculdade. Eu quero consertar, disse, a voz trêmula. Sei que não mereço, mas me deixa tentar. Não é sobre merecer, respondi. É sobre confiança. E você a quebrou. Ele tentou tocar minha mão, mas eu afastei. Rafael, você fez sua escolha. Agora eu faço a minha. E não vou voltar atrás. As palavras doeram mais em mim do que nele, mas eram necessárias. Enquanto ele se afastava, percebi que aquela despedida era o fechamento que eu precisava. Naquela noite, escrevi no meu caderno. Eles podem tentar me apagar, mas eu não vou deixar, não mais. Eu ainda carregava cicatrizes, mas já não eram feridas abertas. Eram marcas de quem sobreviveu. E no fundo, eu sabia. A luta estava só começando. No início, eu não percebi, mas algo tinha mudado depois da minha resposta pública a Daniel. As pessoas já não riam de suas provocações. Muitos evitavam o olhar dele, e alguns passaram a me cumprimentar com um aceno discreto, como se quisessem dizer, estamos do seu lado, sem chamar atenção. Numa manhã, quando entrei na sala para uma apresentação, senti o silêncio diferente. Daniel estava encostado na mesa, pronto para mais uma de suas insinuações. Mas antes que abrisse a boca, a professora Helena chegou. Daniel, sente-se. Hoje a palavra é de todos, não de quem acha que manda. A turma riu baixinho. Vi a raiva nos olhos dele, mas obedeceu. Durante a aula, falei sobre o tema do meu trabalho. Minha voz tremeu no início, mas fui ganhando firmeza. Ao terminar, houve um aplauso que não parecia de cortesia, era sincero. Vi colegas olhando para mim com respeito, e isso me deu uma força nova. Na saída, uma garota da turma, Mariana, se aproximou. Eu sei o que você passa. Tenho um irmão que enfrentou algo parecido. Se precisar, não está sozinho. Aquilo me pegou de surpresa.
Por tanto tempo, acreditei que meu silêncio era o único escudo. Agora descobria que havia pessoas dispostas a se colocar ao meu lado. Daniel percebeu e não suportou. Dias depois, ele tentou uma nova estratégia. Em vez de ataques diretos, espalhou boatos de que eu estava inventando dramas para chamar atenção. Mas dessa vez, suas palavras não ecoaram como antes. Quando o ouvi falando isso no pátio, Mariana respondeu alto: Inventando? Você tem coragem de falar em invenção depois do que fez com ele? Todos ao redor ficaram em silêncio. Daniel ficou vermelho, mas não respondeu. Aquilo foi um golpe duro. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Cuidado, Daniel não vai parar tão fácil. Por um momento pensei em ignorar, mas o medo voltou. Será que ele planejava algo pior? Contei a Mariana, e ela sugeriu que falássemos com Helena. No dia seguinte, entramos na sala dela. Contei tudo, desde as ameaças até a exposição que ele provocara. Helena ouviu com atenção. Você fez bem em me contar. Isso não pode continuar. Eu mesma vou levar o caso à direção. E se eles não fizerem nada? Perguntei. Então nós faremos barulho. Você não está mais sozinho. Saí daquela sala sentindo que algo dentro de mim se rearranjava. Não era apenas sobre sobreviver, mas sobre lutar. Na semana seguinte, Daniel tentou recuperar o controle. Durante um debate, insinuou que eu não estava preparado para enfrentar a realidade. Mas antes que eu respondesse, um dos rapazes da turma, Felipe, falou: A realidade é que você tem medo de perder poder, e está perdendo. Um burburinho correu pela sala. Daniel ficou sem reação. Pela primeira vez, percebi que o império de medo que ele tinha construído estava ruindo, mas nada disso o impediu de tentar mais uma jogada. Poucos dias depois, recebi um print circulando em grupos de mensagens. Era uma conversa forjada, fingindo ser minha, com frases distorcidas para me humilhar. Meu coração disparou. Corri até Mariana. Foi ele. Só pode ter sido ele. Ela olhou firme. Então vamos expor a verdade. Criamos juntos uma publicação explicando a situação, mostrando provas de que a conversa era falsa. Em poucas horas, dezenas de colegas comentaram apoiando. Até pessoas que eu mal conhecia defenderam meu nome. No final do dia, Helena entrou em contato comigo. A direção abriu um processo disciplinar contra Daniel. As provas estão contra ele. Não consegui segurar as lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, não eram de medo, mas de alívio. Naquela noite, sentei na varanda do meu quarto e escrevi: Não sou mais o garoto que eles tentaram apagar. Tenho voz, tenho apoio, e não vou recuar. Sabia que Daniel ainda não tinha desistido, mas agora eu não estava sozinho. A batalha estava longe de terminar, mas a diferença é que, dessa vez, eu tinha um exército ao meu lado. O dia da reunião com a direção chegou mais rápido do que eu esperava. O corredor estava cheio de murmúrios. Todos sabiam que algo importante iria acontecer. Eu caminhava com as mãos frias, mas não estava sozinho. Mariana e Felipe me acompanharam até a porta, como se suas presenças fossem escudos contra qualquer tentativa de Daniel de me intimidar. Quando entramos, Daniel já estava lá, sentado com os braços cruzados e aquele olhar frio que sempre usava para me reduzir. Mas desta vez não funcionou. Eu não era mais o mesmo. A diretora começou. Recebemos denúncias sérias sobre comportamentos de assédio, exposição e difamação. Vamos ouvir ambos os lados. Daniel sorriu, como se tivesse certeza de que conseguiria manipular a situação. Isso é um mal-entendido. Ele está exagerando porque não aguenta pressão. Antes que pudesse continuar, a professora Helena colocou sobre a mesa os prints falsificados, acompanhados das provas que mostravam as manipulações digitais. Aqui está a verdade. A falsificação é evidente. Daniel perdeu a cor no mesmo instante. A diretora o encarou com firmeza. Você tem algo a dizer em sua defesa? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia sem chão. A reunião seguiu com mais provas, mensagens, testemunhos de colegas que confirmaram as provocações, até relatos de que Daniel espalhava boatos maliciosos. Cada palavra era um tijolo derrubando o muro que ele havia construído para me sufocar. No fim, a decisão foi clara: suspensão imediata e abertura de um processo que poderia levá-lo à expulsão. Quando saímos da sala, senti as pernas trêmulas, mas não de medo. Era alívio. Felipe deu um leve tapa no meu ombro. Acabou. Você conseguiu.
Mas eu sabia que aquilo era só o início de algo maior, porque mais do que derrotar Daniel, eu tinha recuperado minha própria voz. Naquele mesmo dia, publiquei em minhas redes sociais um texto curto, direto. Passei meses sendo alvo de mentiras e humilhações. Hoje, a verdade venceu. Quero agradecer a todos que acreditaram em mim. Que essa história sirva de força para qualquer pessoa que se sinta sozinha. Vocês não estão. As mensagens de apoio chegaram em ondas. Gente que eu mal conhecia me escreveu, contando histórias parecidas. Alguns confessaram que nunca tiveram coragem de se assumir, mas que, ao ver minha coragem, sentiram esperança. Na semana seguinte, voltei à sala de aula. O clima era outro. Não havia mais risadinhas, nem olhares de julgamento. Mariana sorriu ao me ver, e eu percebi que não precisava mais andar cabisbaixo. Eu tinha conquistado um espaço. Daniel não estava lá. E pela primeira vez, o vazio de sua ausência não me trouxe medo, mas paz. Naquela noite, sentado sozinho no banco da praça, onde tantas vezes chorei em silêncio, fechei os olhos e pensei em tudo. Recordei o dia em que me senti preso, invisível, sufocado. Recordei as mensagens anônimas, os boatos, a solidão, mas também lembrei do momento em que alguém estendeu a mão e disse: "Você não está sozinho." Percebi então que a luta não tinha sido apenas contra Daniel, mas contra o silêncio que me consumia por dentro, e eu tinha vencido. Peguei o celular e escrevi uma última frase para mim mesmo. Não sou a vergonha que tentaram me dar. Sou a voz que não vai se calar. Sorri, porque entendi que, mesmo que novos desafios viessem, eu já tinha algo que ninguém poderia tirar. A certeza de que era digno de ser quem eu era. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sem medo.